Olá, pessoal! Meu povo, por que hipoglicemia é um assunto tão perguntado na prática clínica? Por que vocês acham que hipoglicemia é tão importante no dia a dia do diabetes? Coloca aí para mim. Por que vocês acham que hipoglicemia é um dos assuntos mais perguntados dentro dos consultórios na mídia social? Por que vocês acham? Porque a hipoglicemia é a principal barreira. Hipoglicemia é a principal barreira no tratamento do diabetes. Das pessoas que usam insulina e para as pessoas que usam medicamentos orais no diabetes, que fazem com que o pâncreas libere mais insulina, tá? Porque é a mais difícil de entender, a Eliana colocou aí. Mas hoje vocês vão tirar tudo quanto é dúvida que quem tem diabetes ou cuida de alguém com diabetes ou é um profissional de saúde não entende ainda possa ter, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender com muita clareza: o que é hipoglicemia? Tem muitas pessoas que acham que o valor de corte, né, para considerar hipoglicemia é o valor que a pessoa passa mal, mas isso não é verdade. O valor de hipoglicemia no tratamento do diabetes é a glicemia menor do que 70 miligramas por decilitro. O que é miligrama por decilitro? É a medida que a gente tem de glicose, tá? Então, preocupa com 70. Então, toda vez que uma pessoa que tem diabetes está em uso de algum medicamento que pode fazer a glicose cair para menor que 70, se ela chegar em menor que 70, ela tem uma hipoglicemia. Hipo de baixo, hiper de alto, né? Quando a glicose está alta é hiperglicemia, quando a glicose está baixa é hipoglicemia. Ah, Janice, mas quando está 69 eu nem ligo. Eu tô mesmo com hipoglicemia? Gente, foca no conhecimento, grava os conceitos e gasta menos energia se debatendo, tentando adivinhar as coisas. Ó, a ciência diz o quê? Glicose menor que 70 e hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? É uma complicação aguda do diabetes. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave. Ela pode ser nível 1, nível 2 ou nível 3. Então, quando você entende isso aí, você sai da cegueira. Então, não fica tentando adivinhar as coisas. Aprenda os conceitos corretos. Porque quanto mais correto o seu conceito estiver, mais fácil será você administrar isso no seu dia a dia. Então, é uma complicação aguda do diabetes, é a glicose menor do que 70 e é a principal barreira no controle do diabetes, principalmente para as pessoas que usam insulina, tá? Mas não só insulina, porque quem usa glibenclamida, glicazida, glimepirida, que são medicamentos orais, né, comprimidos no tratamento do diabetes, também podem ter hipoglicemia e às vezes a hipoglicemia é até mais grave do que a hipoglicemia da insulina, tá? Ah, Janice, mas só quem tem diabetes tipo 1 e usa insulina que tem hipoglicemia. Mentira! Mentira, mentira, mentira. Não é verdade. A gente já tem vários trabalhos mostrando
que mesmo as pessoas com diabetes tipo 2, que têm grande resistência à ação da insulina, que estão acima do peso e que acreditava-se que essas pessoas não tinham muita hipoglicemia, os estudos já mostraram com a monitorização contínua que a hipoglicemia também acontece e inclusive essas pessoas estão muito sujeitas ao risco cardiovascular aumentado que vem com a queda de glicose. Ou seja, todo mundo que usa algum medicamento que pode causar hipoglicemia, né, precisa aprender sobre isso aqui, tá? Então, fato é que quando se está usando insulina ou algum desses medicamentos, não só quem tem o risco da hipoglicemia, mas também as pessoas que estão ao seu lado precisam aprender hipoglicemia. Então, para começo de conversa, cadê o marido, o namorado, o pai, a madrinha, a professora da escola, os amiguinhos que fazem caminhada com você, os coleguinhas da academia, os colegas de trabalho, cadê esse povo? O povo tá aí, o povo sabe hipoglicemia. Você que tem risco de hipo, está seguro no seu ambiente de trabalho, na sua academia, na caminhada que você está fazendo? Você está seguro pelo menos dentro da sua casa? Por quê? Porque eu tenho vários pacientes que arrancam os cabelos porque o marido às vezes não quer aprender como que trata uma hipoglicemia grave. Semana passada, eu acho, semana passada ou essa semana, nem sei, eu atendi um paciente que eu perguntei para ele, aqui, seus dois meninos, né, um de 11 e um de 17, sabem tratar a hipoglicemia grave? Você já explicou para eles? Uai, menina, você sabe que eu nunca expliquei? Aí eu pergunto para vocês, por que o povo nasce sabendo? Alguém tem obrigação de saber tratar uma hipoglicemia grave? Ou você que precisa de ajuda ou precisará da ajuda de uma outra pessoa é que tem obrigação de explicar sobre hipoglicemia para os outros? Ah, Janice, mas é muito chato, né? Você parar a sua vida e explicar uma coisa tão desagradável como hipoglicemia para uma outra pessoa. Ah, talvez seja uma ótima forma de criar os amigos, né, gente? Porque uma coisa um episódio que pode colocar a sua vida em risco. Se as pessoas ao seu lado não podem parar 5 minutos para aprender uma coisa que pode fazer toda a diferença na sua vida ou na vida do seu filho, então não sei não, hein? Tá na hora de fazer um belo pensamento, uma bela reflexão em relação à hipoglicemia. Então, o que vocês precisam gravar? Se você tem risco de ter uma hipoglicemia importante, se as pessoas que estão ao seu lado não te socorrerem da forma adequada, só existe um responsável por isto. E esta pessoa pode ser você, porque você não explicou, porque você não treinou as pessoas, né? E às vezes, o que a gente vê na prática? Acomodamento. Ah, não quero incomodar as pessoas, não quero explicar para o meu namorado, não quero explicar para minha esposa, tem preguiça, né? E aí, na hora que acontece, se acontecer, tá em maus lençóis, né? Então, reflitam sobre isso. Responde aqui para mim. Todo mundo aqui que usa insulina ou que usa algum medicamento desses que eu falei que coloca em risco de hipo, já parou e explicou o tratamento da hipoglicemia grave para o marido, para a mulher, para os filhos que já são aí, né, de adolescentes para frente, para os colegas de trabalho, para a amiga que faz caminhada com você?
Coloca aí para mim que nós vamos começar a falar agora dos níveis de hipoglicemia. Então, vocês já sabem que é menor que 70. E nós temos 3 níveis de hipoglicemia. Vamos ver aqui se o povo está explicando direito. Ó, o povo nem colocou, nem deve estar explicando nada, né? Então, vamos lá. 3 níveis de hipoglicemia. Hipoglicemia nível 1, hipoglicemia nível 2 e hipoglicemia nível 3, tá? O que é a hipoglicemia nível 1? Era que antigamente era chamada de hipoglicemia leve, né? Leves a moderadas. E quais são estes valores? Sempre confirmados na ponta do dedo. De 54 a 69, né? Porque eu não falei que a hipo é a glicose menor do que 70? Então, se você tem uma glicose de 54 a 69, você tem uma hipoglicemia nível 1. De que a gente chamava antigamente de leve a moderada. E isto, na maioria das vezes, significa o quê? Que a pessoa vai ter este valor de glicose, que em torno de 70, né? Quando tudo está funcionando muito bem, as pessoas precisam começar a ter sintomas da glicose baixa. Suar frio, tremer, boca dormente, perna bamba, dor de cabeça, sonolência excessiva, fadiga, cansaço, né? Então, são vários os sintomas que a gente chama de típicos, que todo mundo conhece. Esses são os sintomas que acontecem com a hipoglicemia leve. E com isto, tendo sintoma e estando de 54 a 69, a pessoa reconhece o sintoma e trata sozinha quando ela é mais leve, tá? Hipoglicemia nível 2, o que é? É a glicemia menor do que 54. E qual que é o nome que se dá a essa hipoglicemia? Hipoglicemia potencialmente grave. O que significa? Olha o que o nome já fala. Vamos pensar? Potencialmente grave. Ou seja, ela tem o poder de ficar grave a qualquer momento, porque falta glicose no cérebro. E quanto mais falta, mais grave pode ficar. Grave como, Janice? A pessoa pode ficar zonza demais, sem conseguir tomar uma atitude, até sem entender o que está acontecendo com ela. E à medida que isso vai acontecendo, ela pode caminhar para uma hipoglicemia mais grave, que é a nível 3, que é com qualquer valor, né? Obviamente, geralmente mais baixo, mas o que define a hipoglicemia nível 3? A pessoa precisa de ajuda para tratar. Esta é a definição. Ou seja, não dá conta de levantar, pegar um copo de água com açúcar e tomar sozinho. Não dá conta de mastigar uma bala, de abrir um Glinstan. Depois a gente vai revisar o tratamento da hipoglicemia. E aí precisa de uma pessoa para ir lá e colocar um Glinstan na boca da pessoa, ou ir lá e aplicar um glucagon, ou ir lá e dar um copo de água com açúcar, se a pessoa estiver acordada. Agora, esta ajuda pode acontecer
quando a pessoa, por causa da falta de glicose no cérebro, da hipoglicemia, a pessoa pode perder a consciência, desmaiar, ou pode sim ter uma crise convulsiva por causa da falta de glicose. Então, todo mundo precisa entender que a hipoglicemia tem uma história e, de acordo com a educação em diabetes da pessoa e da família, é que a pessoa vai transitar neste universo. O que a gente tenta muito durante toda a história do diabetes nas pessoas que usam insulina principalmente? Que se houver hipoglicemia, elas sejam principalmente nível 1, em um percentual aí de até 4% de todas as medidas de glicose, né? Aí depende se é sensor, quantas vezes que faz na ponta do dedo para poder fazer esse cálculo. E que seja um número bem pequeno do nível 2 e de preferência, pelo amor de Deus, nada do nível 3, né? Porque ninguém quer passar por isso aqui, tá? Ah, Janice, mas não é bem assim que acontece. Muita gente tem a nível 1, vai às vezes e descobre direto no nível 2. Quando começa a ter sintomas e mede, já está com 40, com 45. E aí, pode ser que esta pessoa tenha o que nós chamamos de hipoglicemias assintomáticas ou hipoglicemias sem sintomas. Então, dito isto aqui, depois eu vou tirar uma foto, não preocupa que tá do lado contrário, vou tirar uma fotita e colocar nos stories. Dito isto aqui, ter nível 1, nível 2 ou nível 3 não é a única coisa que importa. Importa também saber se tem sintomas ou se não tem sintomas. Aí a gente parte para uma outra história sobre os sintomas. As pessoas muitas vezes não prestarem atenção no que está acontecendo com ela mesma. Lógico, né, gente? Se for uma adolescente, de uma adolescente para frente, né? Porque ninguém vai pedir para uma criança dar essa certeza para você. Às vezes é mais difícil. Então, realmente existe as hipo sem sintomas. Qual que é a primeira pergunta que todo mundo tem que se fazer? A partir de em torno de 70 para baixo, se o corpo tiver funcionando bem e a resposta do corpo à queda de glicose estiver ok, e aí depois eu falo por que pode não estar, ela tem que começar a sentir mal aqui, ok? Quanto mais hipoglicemia a pessoa tem, e aí ela sai do nível 1. E começa a não ter sintomas e nem ver, e nem perceber, e nem olhar bastante a glicose, ela pode ir passando para o nível 2. Se a pessoa passa daqui para cá direto e começa a medir glicose
E na hora que começa a falar que tá passando mal, quando o MED já tá aqui, a gente já começa a pensar na seguinte coisa: no meio do caminho existe uma questão e a gente precisa pensar que questão é essa. Que questão é essa? Adultos principalmente. Passou daqui direto para cá, tudo começa com muita hipoglicemia. Se você tem muita hipoglicemia, não mede direito, não presta atenção no que está acontecendo com você, não ajusta o seu tratamento para isso melhorar, você começa a ter mais. E quanto mais você tem, mais o seu corpo entende que aquilo é normal. Se você tem toda hora, né? Pensa comigo. Se você tem toda hora, eu começo a entender que aquilo é normal. E aí, as respostas dos hormônios do meu corpo para isto aqui passam a acontecer em níveis cada vez mais baixos, inclusive podendo parar de responder, parar de te alertar que existe um problema. Então, voltando um passo para trás, quando a gente sabe dessa história, o que a gente precisa fazer? Estar sempre de olho nesta aqui. Se tem muita dessa aqui, precisa ajustar o tratamento, precisa medir mais a glicose, muitas vezes usar a monitorização contínua de glicose para que possa sair do excesso dessa aqui, para não chegar nem nessa aqui demais, muito menos nessa aqui que é a grave, tá? Isto independe do tipo de insulina que você usa ou se você usa uma bomba de insulina. Este cuidado você tem que ter com tudo, porque a insulina utilizada não é uma insulina que saiu do seu pâncreas, que está aí no seu abdômen, na sua barriga, né? Não é a mesma coisa. Por mais parecidas que as insulinas sejam, elas não são reguladas da mesma forma que a insulina produzida naturalmente pelo pâncreas. Infelizmente, é isso e é isso que a gente tem e aí a gente tem que resolver, né? Não fica perdendo tempo tentando esperar uma coisa acontecer que resolva o seu problema. A gente resolve, né? Então, sai dessa aqui para não chegar nessa aqui e para de jeito nenhum chegar nessa. Nossa, Janice, mas eu tenho glicose de 40, 50, 52 com muita frequência e eu não sinto nada ou eu sinto tudo e isso acontece todo dia. Para tudo. Para tudo porque tá errado. Para tudo porque precisa de ajuda. Para tudo porque isso tem jeito de melhorar. Para tudo e trata de aprender. Porque quanto mais você fica aqui, quanto mais você começa a visitar aqui, mais você tem chance de parar aqui. Isto é fato. Fato. Tem que saber isso aqui. Não é pôr medo em ninguém, é aprender. Porque quem aprende não tem medo. Quem aprende se liberta. Quem aprende caça seu rumo, né? Agora, de tanto ter essa aqui e muitas vezes de tanto ter essa ou a ter essa, as pessoas sim podem acabar não tendo sintomas. Agora,
Pausa para os sintomas. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim: eu não tenho mais sintomas de hipoglicemia. Vamos refletir? Será que você não tem mais sintoma nenhum? Ou será que às vezes, mesmo que às vezes, você não valoriza o que acontece com você? O que é isso? Quais são os sintomas de hipoglicemia que a gente conhece? Tremor, coração acelerado, cabeça doendo, sonolência, fraqueza, né? Visão escurecida, suor frio, pegajoso, ok. Mas será que quando você almoça e dá aquele soninho assim depois do almoço, né? Principalmente se você bater uma feijoada sábado, igual eu fiz hoje, tem um pratão de feijoada e dá aquele sono, né? Quando isso acontece com você, você mede a glicose imediatamente? Se você tiver aí, levantou do sofá e deu aquela tonturinha, você mede a glicose para saber se é hipo? Se tiver um calor insuportável e você começar a ficar cansado, ofegante, suando, você mede? Se você estiver lá na academia, na esteira, né? Voando na esteira, suado, com a frequência cardíaca aumentada, normal, às vezes muito cansado por causa da corrida, você mede para ter certeza que não é hipo? Nessa brincadeira, muita gente chama de hipoglicemia sem sintomas o que ela não está valorizando. Faz de conta que é outra coisa. Não presta atenção no que acontece com ela. Então, primeira lição: preste atenção no que acontece com seu corpo, para você poder furar o dedo. Ou, se tá tendo muita hipoglicemia, converse com o seu médico, com a sua enfermeira, com o seu educador em diabetes, sobre a possibilidade de fazer uma monitorização contínua de glicose com um sensor de glicose. Porque o sensor de glicose também pode ser usado como se fosse um exame, né? A gente coloca 14 dias, meus pacientes que estão aqui já estão acostumados com isso. Nem todo mundo pode manter um sensor a vida inteira, porque não é barato, né? Não é um produto barato, mas é um produto muito bom. E quem trata diabetes tem que ser criativo, tem que se adaptar à realidade, né? Tem que dançar conforme a música. Esta é a nossa realidade no mundo diabetes, no mundo SUS, no mundo saúde pública. E eu sou o SUS, né? Coordeno um serviço de diabetes na Santa Casa de Belo Horizonte desde 2005. Então eu preciso dançar conforme a música, né? A música lá é boa, viu, gente? A música lá é boa, o ambulatório tem muito recurso, a Santa Casa nos ajuda muito, mas a gente ainda tem que dançar conforme a música. Então, quando você tem essa suspeita, você tem que prestar bastante atenção, ficar com o zoinho ligado no que está acontecendo com você, fazer bastante anotações para levar para o seu médico. Eu tô falando isso para meus pacientes aqui também, tá? Presta atenção. Presta atenção
no que está acontecendo com você e faz as anotações para levar na consulta comigo, hein? Porque se eu vou te perguntar a mesma coisa, aí você vai gastar seus minutinhos de consulta e vai ter que fazer depois para me ajudar, tá? Agora, tem as pessoas que não têm mesmo sintomas. Não tem. Não tem. Ela olha, põe monitorização contínua, vê a glicose baixa, presta atenção. Eu tava tonta, eu tava cansada, eu tava com fome, eu tava com o coração acelerado e a pessoa não tava era nada, tava ótima. Isto acontece. E isto é uma hipo sem sintomas. Janice, hipo sem sintomas é grave? É importantíssimo no tratamento, porque o sintoma é o seu alerta. Embora ter hipoglicemia seja péssimo, ter sintomas quando está em hipo é maravilhoso. É a salvação da lavoura. É o que você precisa. Então agradeça para Deus se você tem sintomas. Não reclama não, meu povo. Fica reclamando. Ai, meu Deus, que coisa triste. Sintoma de hipo. O que você queria não ter? Pois ele te salva. Pois ele te avisa, meu povo. Como é que não quer ter? Tem que querer ter. E se não tem, não pode achar bom, não. Tem que achar ruim, né? E principalmente, qual que é a conduta? Se isto aqui for confirmado de verdade, a equipe de saúde precisa, é obrigatório, não tem opção, não tem lero-lero, não tem blá blá blá. Qual é o tratamento inicial? Fazer de tudo para recobrar os sintomas. E uma das formas de fazer isto é subir a meta, não é subir para a glicada de 20 não, tá, gente? Muitas pessoas que estão assim têm glicemias muito baixas e hemoglobina glicada muitas vezes no limite inferior. Então, o que a gente precisa fazer? Aumenta a meta, reduz ou ajusta a insulina, monitora mais a glicose ou na ponta do dedo ou na monitorização contínua de glicose e aguarda um período assim, entre 3 e 6 meses. A maioria das pessoas que se educam para isso aqui, que aprendem isso aqui, começam a recobrar, a perceber os seus sintomas. E isso tem que ser feito. Isso não é uma opção para você escolher. Isto é a sua salvação da lavoura. Então, precisa ser feito, tá? Porque tão grave quanto ter hipo grave é ter hipo sem sintomas e não ser alertado para isso, ok? Então, isto é o básico. Agora a gente vai... Eu gosto de gastar folha, né, meu povo? Adoro. Menino, pensa como é que eu gosto de gastar folha, adoro. Aí, quando a pessoa tem hipoglicemia, a gente precisa tratar. E o que é o tratamento da hipoglicemia? Primeiro, nós vamos entender o tratamento das hipoglicemias nível 1. Quem entrou depois na live e não sabe o que é isso, vai ter que assistir o começo da live de novo. Que é a famosa... Vou pegar uma canetinha vermelha para ficar bonito, né? Que é a famosa regra dos 15. Todo mundo vai gravar isso hoje, depois eu explico a variante do 15, que é o 30. O que é a famosa regra dos 15?
Teve hipoglicemia menor do que 70, você vai comer 15 gramas de carboidratos de rápida absorção. Gente, grava isso, pelo amor de Deus. Pão não é carboidrato de rápida absorção. Biscoito recheado também não. Carne também não. Macarrão também não. Feijão e arroz também não. O que são 15 gramas de rápida absorção? Anota aí para não fazer errado. Anota. Um Glinstan ou glicose em gel, que é isso aqui, tá vendo? Vende em farmácia, equivale a 3 balinhas moles ou 1 colher de sopa de açúcar em um copo de água, ou uma latinha pequena de refrigerante normal, ou 1 copo de 200 ml de suco de laranja ou melancia, tá? É isto. Ou um melzinho deste tamanho, ou 3 melzinhos pequenos. Isto são 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. Quando você tem uma hipo, você pode consumir o que então? 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. Um Glinstan, 1 colher de sopa de açúcar em um copo d'água, 3 balinhas moles, né, de fácil mastigação. Não me vai dar ice kiss para as pessoas que estão com hipo, né? Que tem que ficar quebrando a bala, quebrando o dente, mastigando, correndo risco de engasgar. Aquelas balas horrorosas. Ou 1 copo de suco de laranja ou de refrigerante normal, 1 copo de suco de melancia. Ah, Janice, então você está dizendo que quando a pessoa tem uma hipoglicemia leve, né? Nível 1, ela não pode comer um chocolate? Ou ela não pode comer um biscoito recheado? Ou ela não pode, sei lá o quê? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela não deve comer só isto e ela tem que saber o nível da hipo e o que pode comer. Por quê? Não é que não pode. Às vezes a pessoa só tem isso, gente. Um bombom na bolsa ou um pão na sua frente. O que eu estou dizendo? Que quando você tá com hipo, você quer que a glicose suba rápido. Se você come um carboidrato que não é açúcar, de rápida absorção, vai subir? Vai subir porque é carboidrato. Arroz é carboidrato, feijão é carboidrato. Que foi outra coisa que eu falei? Bombom tem carboidrato, barra de chocolate tem carboidrato. Só que eles também têm outros componentes, como, por exemplo, gordura. E às vezes isto vai atrasar a subida de glicose. Você quer na hipoglicemia que sobe rápido ou que sobe devagar? A gente quer que sobe rápido. Então faz mais sentido que você use alguma coisa que suba rápido. Isto para hipoglicemia leve. Aí tem gente que gosta de ficar economizando as balinhas, né? Tá com hipoglicemia e... Ah, não. 3 balinhas. 3 balinhas eu não vou chupar. Eu vou chupar só uma balinha. E aí depois reclama que a glicose não sobe, né? A Elizabeth até lembrou aqui, ó, 1 colher de sopa de mel. Bem lembrado, mel também. Então, vamos lá. Quanto que 15 gramas de carboidrato pode subir a glicose? Só por causa dele. Entre 30 e 45 miligramas por decilitro.
Antes que vocês me perguntem, daqui a pouco eu vou falar das crianças pequenas, tá? Então, se eu tô com a glicose de 55, 60, faz sentido que se eu usar 15 gramas de carboidrato, na maioria das vezes vai dar tudo certo, né? Ela vai para 80, para 90, para 95, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas e se, na hora que eu medir minha glicose, ela já tiver 35, 40? Será que eu devo comer só 15? O que vocês acham? Come só 15 ou come 30? O que vocês acham? Coloca aí pra mim. Come 30, né, meu povo? Come 30 ou toma 30. Para subir de uma vez para próximo de 90, 100. Não precisa perder tempo economizando no suco de laranja, nem na colher de açúcar, nem no Glinstan. E vocês precisam explicar isso para as pessoas. Vocês precisam explicar isso para as pessoas que podem precisar te ajudar. É importante ter em casa os produtos de fácil manuseio para a medida caseira do tratamento da hipograve. É importante porque às vezes a hipograve leva à perda de consciência. E quando a pessoa está sem consciência, desacordado, não pode dar líquido pela boca. A Arone tá falando que a câmera tá invertida. Eu falei no começo da live, tá, Arone? Que fica invertida mesmo. Porque senão eu não consigo ver aqui os comentários. Depois eu vou tirar uma foto e vou postar nos stories para vocês guardarem, tá bom? Então, pessoal, pode comer 30 de uma vez, ok? Janice, minha glicose deu 69 e eu já estava pronto para almoçar. Eu não tenho hipograve, meu tratamento está ajustado, eu não tenho grandes oscilações. Seria possível alinhar com o meu médico, com a minha equipe, quando a hipoglicemia for muito leve, já estiver na hora de comer, eu já poder comer? Claro, você tem que conversar com o seu médico, alinhar cada situação na individualização do tratamento, tá? Mas se você tem muita hipograve, cai rápido, muita hipo nível 2, uma história muito pesada da hipo, a gente não recomenda. A gente recomenda o quê? Que você trate com 15 ou com 30 e aí vem o outro 15. O que é o outro 15, gente? Espera 15 minutos e mede novamente a sua glicose. Detalhe importante, à medida que sempre deve ser na ponta do dedo, mesmo se você usa o Libre. Por quê? Porque a medida aqui não é na mesma hora idêntica à medida aqui. Então, aqui vai subir mais rápido do que no sensor. Se você tem uma hipo e fica olhando só no sensor, às vezes 15, 20 minutos depois, você já se recuperou aqui, mas ainda não viu isso aqui. Aí o que muita gente sai? Vou comer de novo, porque não subiu. Se não subiu, eu tenho que comer de novo, não tem? Tem. Se não subiu aqui, você vai fazer o quê? Você volta
e repete com 15 ou com 30 gramas de carboidratos, ok? Então, eu uso sensor, tava sentindo mal, medi no sensor e tava 60. Eu preciso confirmar na ponta do dedo, segundo o fabricante, você precisa. Mas se você tá sintomático da hipo e você vê no sensor que é uma hipo, faz todo sentido você economizar a sua fitinha. Aí até que não tem tanto problema. Mas 15 minutos depois, para não cometer o risco de tratar novamente, sem necessidade. Tá bom, pessoal? E aí uma dica importante. Muitas pessoas têm muito trauma da hipoglicemia. E aí, elas comem sem parar, até o sintoma desaparecer. E ao invés de ingerir 15, 30 gramas, come 50, 60 na hora do desespero. E aí as glicoses vão lá para cima, tem que usar insulina de novo para a glicose cair. Então, uma dica importante é que quando você tratar isto aqui, sai da cozinha. Se for uma hipo nível 2, vá para perto de uma outra pessoa, avise da hipoglicemia, porque o fato é que o que causou uma nível 2 ainda pode estar agindo ali e pode sim causar uma mais grave. Então não é legal você fazer o que a gente vê às vezes as pessoas fazendo. Acorda passando mal, média glicose tá 50, toma um copo de água com açúcar e vai dormir. Está certo, gente? Pelo amor de Deus, está certo? Pôr uma bala para dentro da boca, um Glinstan, virar na cama e dormir? Não tá correto. Não é seguro. E, portanto, você tem que refletir se vale a pena você fazer isso. Tá? Não é bom fazer isso, não. Tá? Além disso aqui, qual é a orientação caseira para as hipograves, que precisa da ajuda de uma outra pessoa se a pessoa está desmaiada? Então, vamos lá. Janice, cheguei em casa, pior cenário do mundo. Meu marido tem hipoglicemias e eu encontrei meu marido desmaiado. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Não é chamar o SAMU, tem que respirar fundo, porque não é gritar, não é chamar os vizinhos, não é chamar a ambulância, não é pôr a mão no cabelo, puxar os cabelos, não. Não. Tem que treinar a cabeça. Pai, mãe, irmão, filho de quem tem diabetes, que tem risco de hipo. Visualizem comigo agora um treinamento mental. Se você chegar na sua casa e isso acontecer, o que você tem que fazer primeiro? De imediato. Você não vai ficar pensando, será que ele teve um derrame? Será que foi um infarto? Ou será que foi uma hipo? A única coisa que você pode fazer em poucos segundos para ajudar de imediato e que não vai atrasar nada é tratar como se fosse uma hipograve. E na perda de consciência ou na incapacidade de responder a comandos, que pode caracterizar uma hipograve, você não precisa confirmar na ponta do dedo para tratar, porque é a melhora daquele quadro com açúcar que vai caracterizar que era uma hipograve. Porque aquilo tudo aconteceu porque tá faltando glicose aqui. Então, o que você pode fazer? Você vai precisar
de 2 Glinstan ou 2 melzinhos desse tamanho, né? Que é uma colher de sopa. Ou 2 colheres de sopa de açúcar. Não é água com açúcar, né? Porque a pessoa está inconsciente. Quando está inconsciente, você não pode colocar líquido pela boca. Porque senão você pode engasgar essa pessoa e o quadro pode ser mais grave. Aí você puxa a bochecha assim, assim. Pega isso aqui, põe lá, esfrega pelo lado de dentro, né? Esfrega, fecha a boca. Aí vai absorver. Aí você pega outro e faz a mesma coisa. Você vai dar 30 gramas de carboidratos. Neste meio tempo, né? Porque você não vai fazer milagre, né? Neste meio tempo, aí você vai ligar para o serviço de urgência, ou para o SAMU, ou para o serviço de urgência do seu plano de saúde, tá? Independente de você achar que vai acordar ou não, você deve ligar. Porque pode ser um quadro mais grave que não vai responder à medida caseira de tratar a hipoglicemia. A pessoa pode ter caído, pode ter batido a cabeça no chão ou pode ser outra coisa. Em inconsciência ou crise convulsiva, você faz isso primeiro, depois você com certeza chama o serviço de urgência, tá bom? A outra forma, que seria aí, né, digamos, a mais adequada, seria o glucagon. Vou tirar o comentário aqui só para mostrar direito, né? O glucagon é um hormônio que vai puxar, né? Ele vem dentro do estojinho com tudo pronto. Ele vai aí, né, puxar as reservas de glicose. Então, vem um frasquinho com pó e vem uma seringa montada com um diluente e uma agulhona. Aí, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pegar o frasco em cima de uma mesa, né? Injetar o líquido lá dentro. Eu não vou injetar, tá? Porque para eu não perder. Aí você injetou, o que você faz? Balança, pode ser montado assim, ó. Balança, 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 balança. Aí, do jeito que tá aqui, aspira o produto e aplica num ângulo de 90 graus para pegar mesmo, de preferência, o músculo. E aí você aplica rapidamente, de acordo com a dose orientada pelo médico. Ah, Janice, mas vocês prescrevem muito glucagon? Não, a gente não prescreve muito glucagon para adultos, né? Mas para crianças, né? É importante, às vezes, se a família puder ter. Por quê? Porque, às vezes, o glucagon é igual seguro, né? A gente compra para não usar. Ele vence rápido, ele não é tão fácil de achar nas farmácias e ele nem barato é, né? Então, não é um produto que a gente pode chamar de acessível. Então, eu sempre falo com os pacientes que o melhor produto é caçar um jeito de não ter hipograve, né? E graças a Deus, com os esquemas de insulina, com o aprendizado dos profissionais para insulinoterapia, com a educação em diabetes dos pacientes, né? Principalmente aí, né, com o mundo online, que as pessoas estão aprendendo muito. Cada dia que passa, a gente ouve menos falar de hipoglicemias graves. Graças a Deus, né? Então, quem se educa, quem aprende, quem estuda, quem avisa as pessoas da hipo, quem presta atenção no que está acontecendo com você, vai diminuindo a sua chance de ter hipoglicemia nível 2 e de ter hipoglicemias graves, tá bom? Então, isto é o contexto aí, ó, pra você ver como que hipoglicemia é importante. Já tem 55 minutos que nós estamos falando de hipoglicemia,
tá? E hipoglicemia tem um ponto também que é muito importante. Todas as pessoas devem parar e refletir o quanto que a hipoglicemia está impactando o seu emocional. Eu tô comprometido pelo medo de hipo? Eu tenho tanto pânico de hipoglicemia que eu nem durmo à noite? Eu tenho tanto pânico de hipoglicemia que eu me saboto? Que eu omito insulina à noite? Que eu como a mais? Que eu não uso a dose prescrita pelo médico e às vezes eu não tenho nem coragem de falar com o médico que eu não estou usando insulina direito? Gente, se isso está acontecendo com você, procura ajuda, povo. Porque trauma de hipoglicemia, pânico de hipo, síndrome do pânico por causa de hipoglicemia é muito frequente. E isso bloqueia o seu tratamento. Bloqueia o tratamento do seu filho, da sua filha. Você às vezes atrapalha com algum comentário abençoado o tratamento do seu parente por medo de hipoglicemia. Tá traumatizado? Mesmo depois que as hipoglicemias pararam, tá tudo bem, você tá no seu direito de procurar ajuda. Eu tenho dezenas de pacientes que tá tomando medicamento para síndrome do pânico. Tudo começou com hipoglicemia. Ou seja, você vai querer continuar a vida toda assim ou você vai tomar uma providência, né? Porque se não tomar uma providência, corre o risco de ficar assim a vida toda, tá? E por fim, e não menos importante, as hipoglicemias que a gente chama aí, né, de pseudo hipoglicemias ou hipoglicemias relativas. Vamos pôr pseudo, falsa, né? Pseudo de falsa. Pseudo hipoglicemia. O que é isso? São os sintomas de hipoglicemia, igualzinho uma hipoglicemia verdadeira, mas quando a pessoa mede, aqui tem nada de glicose menor que 70. Às vezes está 100, 95, 90, 110, 120. E isto não é raro. E acontece principalmente quando o controle da glicose ainda está uma montanha russa. Ora tá 300, 400, ora tá 100, ora tá 35, ora tá 450, ora tá 120, ora tá 302, ora tá 55, ora tá 180, ora tá 90. O que acontece? Com muita frequência, quando a oscilação glicêmica é grande e rápida, o seu corpo sente a privação da glicose. Ele se sente, digamos assim, fraco, sem energia, sem glicose correndo. E aí os sintomas são semelhantes. Qual que é a questão aqui? É semelhante, mas não está em risco. É chato? É. Porque o sintoma é igual. É um saco, né? Não é bom, não. Só que se você estava com a glicose de 300, corrigiu e foi para 100, e isso não está pondo sua vida em risco,
Porque a vida em risco é a glicose menor do que 70, principalmente menor do que 54. O que isso quer dizer? Que você não precisa sair por aí tomando refrigerante. Você não precisa sair chupando bala. Você não precisa tomar 2 copos de suco de laranja. Se você respirar fundo, medir sua glicose, confirmou, antecipar um lanche, ou aproveitar aquele momento para comer uma coisa saudável, que não precisa ser açúcar, né? Pode ser, mas não precisa. Pode comer uma fruta, né? Se você tomar um copo d'água e passar uma água no rosto, daqui a pouco esses sintomas vão passar. E se você fica toda hora sem identificar isto e sem tratar direito, sabe o que vai acontecer? Isso aqui não vai acabar nunca. Vai ficar te incomodando por um longo tempo. Então, para sair dessa, a melhor forma é estabilizar o controle do diabetes, é diminuir a variação da glicose, né? Em vez de ficar uma montanhona russa, fica apenas uns montinhos bonitinhos assim, ó. Que coisa mais linda, né? Então, discutam isso com seu médico. Se você tem uma hipoglicemia relativa ou grave ou assintomática, você precisa dividir estes momentos, essa história com a sua equipe de saúde. Tá bom, meu povo? Então, acredito que o mais importante para vocês, principalmente para os novos seguidores, seja isto que a gente já falou. Então, esse é o nosso Pergunte a Endócrino. Tinha muita pergunta de contagem de hipo, eu acabei ficando hoje com hipo, vocês viram aí que já rendeu, né? 40 minutos. Beijo para vocês.